Olá, queridos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à pastoral desta noite de terça-feira, dia 30 de março de 2021. Eu tenho o prazer, a alegria e satisfação, é realmente uma realização pessoal, poder me dirigir a vocês para compartilhar um texto da palavra do Senhor. Hoje, Romanos 8,31, que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero combinar esse texto com o Salmo 118, verso 6, que afirma o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei. O que é que me pode alguém fazer? Ou o que é que alguém pode me fazer? Voltando a Romanos 8,31, quando Paulo diz a frase à vista destas coisas, pelo menos dois contextos nós podemos considerar. Contextos imediatamente. Um, anterior ao versículo 31, e o segundo, imediatamente posterior ao versículo 31. E eu quero dizer a vocês que em ambos os casos, ou ambos os contextos, Paulo faz afirmações de exclusividade. Olhamos então quais são essas afirmações. A primeira está no versículo 28. Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados para segundo o seu propósito divino para as suas vidas. Então, são só para aqueles que são chamados por Deus, segundo o propósito divino. E esses que são chamados segundo esse propósito divino, no versículo 28, são os que amam o Senhor. E para esses, a Bíblia diz que tudo coopera. Mesmo aquelas coisas mais tristes, mais chatas, mais angustiadas, mesmo as perdas, coopera porque Deus tem um propósito, tem um plano para a vida dessas pessoas. Segundo, o versículo 29. A esses que Deus permite que tudo coopere para o seu bem, no versículo 28, são os que Deus predestinou antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 4. E Deus os predestinou lá no começo de tudo para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Terceiro, olhem o verso 30. Esses, para quem o versículo 28 diz que tudo coopera para o bem, e que são predestinados por Deus antes da fundação do mundo, de acordo com o versículo 29, são os que Deus chamou. E de novo aqui a exclusividade. Deus só chamou a esses que ele predestinou. Ainda no versículo 30, em quarto lugar, esses, para quem tudo coopera para o bem, de acordo com o versículo 29, versículo 28, predestinados de acordo com o versículo 29, chamados por Deus no verso 30, parte primeira, parte A do versículo, Deus os justificou. Em Cristo e por Cristo, Deus os tornou justos. Mais uma exclusividade, só justificou a esses que ele predestinou e chamou. Em quinto lugar, também no verso 30, parte final dele, a esses que Deus permite que tudo coopere para o seu bem, no verso de número 28, que são os predestinados no verso 29, chamados por Deus, justificados por Cristo e em Cristo, no verso 30, e que Deus os tornou só eles justificados, também no verso 30, a esses Deus glorificou. Ou seja, só os que ele predestinou, chamou e justificou, ele preparou um lugar no céu. De novo, exclusividade. Esse é o primeiro contexto. O contexto imediatamente anterior ao versículo 31, que nós podemos considerar na frase de Paulo à vista destas coisas. O segundo contexto, queridos, é o contexto que diz respeito imediatamente ao que Paulo escreve após o versículo 31. E aí, aqueles, de novo, com toda a exclusividade, aqueles que estão em Cristo, nada ou ninguém os condena,
versículo 33 e 37. A esses, em Cristo e por Cristo, são mais do que vencedores, versículo 37. E a esses, de maneira absolutamente exclusiva, nada ou ninguém poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vejam, o que nós vemos até agora não significa dizer que não haverá problema, não haverá luta, não haverá dificuldade, não haverá confronto. Não é isso. O que Paulo diz é, a esses todos, de maneira exclusiva, Deus guarda, protege, ampara, e eles são mais do que vencedores. À luz desses dois contextos, o de antes e o de depois do versículo 31, Paulo levanta um questionamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Moody ressalta que com essa frase, Paulo destaca o triunfo dos salvos, ou daqueles que tudo coopera para o bem no versículo 28, que são predestinados no versículo 29, aqueles que foram chamados, justificados e glorificados no versículo 30, sobre toda e qualquer oposição. É um triunfo, uma vitória, uma conquista sobre toda e qualquer oposição. O que não significa dizer que a oposição não existirá. Existirá, mas há o triunfo em Cristo. Por isso, Paulo diz, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra? Radmacher, Allen e House dizem que aqui em Romanos 8,31, Paulo faz uma pergunta que é retórica. Significa que ele mesmo responde apenas por ter confiança plena de que o propósito eterno de Deus será realizado porque Deus é Deus. Quem será contra nós? Essa é a questão. Não significa que nós não teremos nenhum adversário, nenhuma oposição, nenhuma contrariedade, nenhuma adversidade. Não significa isso. Mas significa que Paulo deseja afirmar não existir nenhuma acusação que seja tão grande que possa contrariar o propósito eterno de Deus para a vida daqueles que, recapitulando, sem querer ser chato, repetitivo, mas apenas recapitulando, versículo 27, 28, aqueles para quem tudo coopera para o bem, predestinados no versículo 29, chamados, justificados e glorificados no verso 30. Já o comentário bíblico expositivo do Novo Testamento diz que a resposta à pergunta se Deus é por nós é conclusiva e óbvia. Quem será contra? Se eu tenho Deus do meu lado, e lembram, quando a gente começou a falar essa pastoral, eu combinei Romanos 8,31 com o Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. Essa é a afirmação do comentário bíblico. A resposta à pergunta é óbvia. Quem será contra se Deus é a nosso favor? O salvo aqui precisa começar cada dia ciente de que Deus é por ele, está com ele. Não há nada a temer, porque o Pai amoroso deseja apenas o que é de melhor para seus filhos, mesmo quando eles passam por provações para receber o que Deus tem de melhor. E Calvino, por sua vez, afirma que este é o principal e, portanto, único suporte a sustentar-nos em cada tentação. Deus é por nós. Esta é uma afirmação, queridos, que deve nos assegurar de que não há nada acima no céu, nem abaixo dele, que possa resistir ao fato de Deus ser a nosso favor. Por isso, voltando ao Salmo 118, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Vamos pensar aqui. Podemos ser perseguidos. Bom, a igreja sempre foi perseguida na sua história. Mas Deus era com ela. Ela persistiu até hoje. Podemos ser injustiçados. A igreja sempre foi injustiçada, mas Deus sempre foi com ela. E ela venceu, está aí até hoje. Podemos ser presos. Muitos foram presos. Mas a igreja prevaleceu até aqui. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos morrer. Muitos e muitos mártires foram mortos
porque foram perseguidos, foram presos, injustamente morreram. E por causa disso, perderam? Não. Quando Paulo pergunta se Deus é por nós, ele mesmo responde: Deus está conosco. Quem será contra nós? Agora, eu queria inverter a pergunta. Bom, Deus sendo conosco, ninguém é maior do que ele para ser contra. Agora, e quando Deus é contra? Quem é maior do que ele para ser a favor? Salmo 118, Deus está comigo. O que é que alguém pode me fazer? Que essa palavra sensacional, fantástica, consoladora, confortadora do Espírito Santo nos traga paz e confiança, segurança em Cristo Jesus. Amém.